acharam? Digam amém. Isso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele quem sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem da cova livra a tua vida. É Ele quem te coroa de graça e misericórdia. É Ele quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Feche sua Bíblia agora. E uma vez mais, feche seus olhos e dirija os seus pensamentos em oração ao Senhor, a fim de que o Espírito Santo ministre essa palavra ao seu coração neste lugar. Deus nos fala por meio da sua palavra. Amado e bendito e poderoso Deus, Senhor da glória, nós queremos render graças ao Senhor por mais um privilégio que o Senhor nos concede, de reunirmos, congregarmos como parte da igreja do Senhor, espalhada nesta terra. Certo em saber que não somente neste lugar, mas em outras partes deste planeta, há um povo que também te adora, te exalta e cultua o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, na verdade sim, nós estamos cantando, louvando, bendizendo, é um ensaio para a vinda vindoura, onde nós estaremos congregados juntamente com o Senhor, Pai. Meu Deus, e até que esse dia, essa hora chega, que estamos com o nosso coração totalmente inteirado, voltado à Tua presença neste lugar. Meu Deus, agora quietamos, porque precisamos ouvir a Tua voz por meio da proclamação da Tua palavra. Pedimos, Santo Espírito, ministre ao nosso coração nesta noite. Não nos deixe retornar aos nossos lares da forma que aqui chegamos, mas que possamos sair daqui fortalecidos, edificados e até mesmo confrontados pela palavra do Senhor. Receba toda a honra, toda a glória, por meio do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. E a igreja diz, amém. Meus amados, preste atenção na introdução desta palavra. Segundo os estudiosos, foi Davi que compôs este salmo de número 103. Segundo alguns estudiosos, vai dizer que Davi ele compõe esse salmo após ter sido perdoado por Deus, devido àquele fato de ter cometido o ato de homicídio, o pecado de homicídio e também de adultério. Então, segundo alguns estudiosos, depois deste fato, depois de ter recebido o perdão da parte de Deus, ele compõe este salmo de número 103. Mas há estudiosos também que chegam a afirmar que Davi, ele compõe esse salmo após uma cura de uma enfermidade grave. Após receber essa cura, então ele canta, ele bendiz, ele louva ao Senhor, ele compõe este salmo de número 103. Interessante notar, irmãos, que Davi ele inicia este salmo fazendo duas coisas que devemos fazer constantemente na nossa vida. Primeira coisa que Davi vai fazer é louvar a Deus, é bendizer a Deus. E a segunda coisa que Davi vai fazer é simplesmente fazer com que a sua alma jamais esqueça dos benefícios de Deus para com a vida dele. Ele inicia assim dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor. A palavra bendizer significa falar bem, enaltecer, bendizer. Ele está aqui dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e
tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos teus benefícios. Meus amados, se há algo que nós precisamos fazer nas nossas vidas, é jamais esquecer dos benefícios de Deus para com cada um de nós. Quantas coisas boas Deus fez na sua vida. Só de nós estarmos aqui nesta noite, neste culto, louvando, adorando, escutando essa palavra, de certa forma já é um benefício valioso, precioso de Deus para as nossas vidas. E veja que Ele está aqui relutante, dizendo para si mesmo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, vez por outra, parar um pouco, refletir sobre quão Deus tem sido gracioso para com as nossas vidas. Precisamos, vezes por outra, parar e começar a trazer a memória acerca dos feitos de Deus para conosco. É mais fácil a nós, de certa forma, nos entregarmos aos queixumes, aos reclames da vida. Bem mais fácil tomar essa decisão. É por isso que Ele está dizendo aqui para si mesmo, para a sua alma. Nós precisamos parar e começar a dizer: ó minha alma, adora a Deus. Ó minha alma, bendiz ao nome do Senhor. Vê, irmãos, quantas benéficos da parte de Deus para com as nossas vidas. E nós precisamos buscar uma percepção espiritual para simplesmente começar a analisar acerca das benfeitorias de Deus para conosco. Quantas bênçãos Deus tem cercado a sua vida. Quantas maravilhas de Deus, irmão José Henrique. Quanta graça de Deus derramada sobre nós. Quantos favores de Deus que Ele simplesmente tem cercado. E às vezes, irmãos, falta em nós essa percepção de enxergar detalhadamente os feitos de Deus para conosco. E quando nós não temos olhares para perceber, observar a bondade de Deus, os benefícios de Deus para com as nossas vidas, é normal de simplesmente nos entregarmos à murmuração. No entanto, o salmista Davi está dizendo: não, a minha alma precisa falar bem do Senhor. A minha alma precisa declarar acerca dos feitos de Deus. Entenda isso, irmãos, que é algo que nós precisamos praticar nas nossas vidas. Dito isso, eu quero falar sobre 5 benefícios neste salmo. Benefícios de andar com Deus. Quantos aqui tem andado com Deus na sua vida? 5 benefícios nestes salmos, irmãos, para toda aquela pessoa que decidiu simplesmente andar com Deus nessa terra. Primeiro benefício que o salmista ressalta aqui é o benefício do perdão dos pecados. Ele vai dizer: é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. Isso é motivo, irmãos, para nós engrandecermos, bendizermos ao nosso Deus,
com toda a intensidade da nossa vida. Nós só estamos aqui nessa noite porque um dia aprove Deus liberar o perdão sobre a sua vida. O perdão, irmãos, é algo que abre as portas para a comunhão com Deus. O perdão é algo que abre as portas para um relacionamento, uma vida nova com Deus. E o salmista está dizendo que é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, irmã Josélias. Não é apenas, imagina se Deus tomar a decisão de dizer: eu não vou perdoar um pecado seu. Entenda que isso seria suficiente para te levar à condenação, porque nós sabemos que no céu não entra pecado, mas por graça e misericórdia deste Deus, o salmista está dizendo, é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, meus irmãos e irmãs. Quem aqui já foi perdoado por Deus? Diga glória a Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vimos Jesus perdoando o mais vil pecador. Lembra daquela cena na cruz do Calvário, em que o nosso amado Cristo estava ali diante de, sendo crucificado no meio de dois salteadores? De repente um olha para ele e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí Jesus, exercendo o seu perdão, disse: em verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso. Irmãos e irmãs, nós encontramos Deus em Isaías capítulo 1, versículo 18, fazendo um convite para todos nós que aqui se encontram nesta noite. Ele diz: vinde, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que seja vermelho como a carmesim, se tornarão branco como a lã. Igreja, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 8 vai dizer que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que bênção maior é essa? É por isso que Davi está aqui dizendo: ó, bendize a minha alma. Por que, Davi? Porque é Ele, irmãos, que perdoa os nossos pecados. É através do perdão do pecado que nós temos paz para com Deus. É através do perdão do pecado que nós temos livre acesso ao trono da graça. Como não bendizeste Deus, igreja? Como não entrar por aquelas portas e dizer: ó, bendito seja o Deus que perdoa os meus pecados, bendito seja o Deus que apagou, que cancelou toda a minha dívida ali na cruz do Calvário, igreja do Senhor. Que benefício maravilhoso é esse? Saber que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, irmãos. Saber que agora não há mais condenação sobre as nossas vidas. E isso alegra minha alma, em saber que Ele já me perdoou ali na cruz do Calvário. Oh, bendito seja Deus. Que bênção, meus irmãos e irmãs. Em segundo benefício, Ele vai dizer que é Ele quem restaura as nossas vidas. O salmista vai dizer no versículo 3, na parte B, dizendo ainda que é Ele quem sara todas as nossas enfermidades. Além do perdão, Deus também é quem cura, meus irmãos e irmãs. Aos judeus Ele é visto como Jeová Rafa,
Ele é aquele que sara, Ele é aquele que cura as nossas enfermidades. Quando nós olhamos para a vida de Davi, irmãos, nós vemos que é algo que ele vivenciou na pele. Como eu falei, alguns acreditam este salmo a Davi, dizendo que Davi compôs este salmo quando ele foi livrado ou curado de uma enfermidade. E eu fui pesquisar e o salmo de número 38 é um salmo de arrependimento de Davi. Davi, ele vai descrever aqui neste salmo, irmãos, o estado que ele se encontrava. Chega ao ponto de dizer no versículo 3 do Salmo 38, dizendo: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação, não há saúde dos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça a minha iniquidade, como fardo pesado excedem as minhas forças, tornam-se infectas e purulentas minhas chagas por causa da minha loucura. Ele diz: sinto-me encurvado, sobre modo abatido, ando de luto todos os dias, os meus ombros ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemido por efeito do desassossego no meu coração. Ele chega a dizer no versículo 9 que na tua presença, Senhor, então os meus desejos todos e as minhas ansiedades não te é oculta. O meu coração excitado bate, falta-me as forças, a luz dos meus olhos, essa mesma já não está mais comigo, meus irmãos e irmãs. Aqui ele vai descrever este estado, mas no Salmo de número 103, ele vai dizer que Deus é quem sara todas as nossas enfermidades, irmãos. Ele foi curado por Deus naqueles dias. E eu quero que você saiba de uma coisa também, que o mesmo Deus que curou Davi lá no passado, é o mesmo Deus que está presente em nosso meio, e Ele cura também as suas feridas, meus irmãos e irmãs. Ele está dizendo: é Ele quem sara todas as suas enfermidades. Todas as enfermidades abrangem as enfermidades físicas, abrange também as enfermidades emocionais, igreja, abrange também as enfermidades espirituais. Eu quero que você saiba dessa verdade. Ele é o médico dos médicos, Ele é o médico supremo, capaz de restaurar o seu físico e capaz também de restaurar a sua alma nesta noite. Ele é o Jeová Rafá. É por isso que Davi está dizendo: meu Deus é quem sara todas as suas enfermidades, irmãos e irmãs. Nós vemos uma cura extraordinária, irmã, no Antigo Testamento, na vida do rei Ezequias. Lembra? Em que irmão Gilberto, o texto diz que ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Para piorar, o profeta Isaías entra no seu aposento e diz: coloque em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A Bíblia diz que após a saída do profeta Isaías, ele volta o rosto para a parede, e ele chora copiosamente. Ele ora ao Senhor dizendo: ó Senhor, lembra-te de que eu andei com fidelidade, andei na tua presença. Naquele exato momento, irmãos, Deus trouxe uma mensagem de vida ao coração do profeta Isaías, dizendo: retorna ao aposento do rei e diz: eu ouvi as tuas orações, eu vi as suas lágrimas, e te curarei, e te acrescentarei ainda 15 anos. Porque é isso, irmãos, o nosso Deus é o Jeová Rafá, é Ele quem sara as nossas dores, é Ele quem sara as nossas enfermidades. Atos capítulo 10, versículo 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré
com o Espírito Santo e poder, e ele andou por todas as partes, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, irmãos e irmãs, porque Davi é ele quem sara todas as suas enfermidades, é ele, irmãos. Eu quero que você saiba dessa verdade: toda a cura vem de Deus. E Deus pode te curar por meio da medicina, ou por meio de remédio, outros meios, é Ele. A cura vem de Deus, meus irmãos e irmãs. Alguém aqui já foi curado por Deus? Deixa eu ver. Alguém aqui já foi curado um dia por Deus? Diga glória a Deus, meus irmãos. É Ele que sara todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Talvez você entrou aqui nessa noite com enfermidade alojada no seu corpo. Jesus te dá saúde, Enéas. Jesus te cura, minha irmã. Jesus te restaura. Talvez essa enfermidade não é enfermidade física, é na alma. Jesus sara a sua enfermidade nas almas. Jesus cura a sua depressão. Jesus cura a angústia na alma. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E ele diz: eu sou o mesmo de ontem, de hoje, sou eternamente. Ele está aqui em nosso meio nesta noite, meu irmão. Não há impossível para Ele, nada é demasiadamente difícil para Ele. É por isso que o salmista Davi está dizendo: ó, bendize a minha alma e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios. Que benefício é esse, Davi? O meu Deus sara todas as minhas enfermidades. Mas há um terceiro benefício de andar com Deus, igreja, que é o benefício do livramento da destruição. Alguém aqui já recebeu algum livramento de Deus? Com certeza. Você só está aqui nesta noite porque um dia Deus te livrou de algo. Livramentos visíveis, perceptíveis, e até mesmo livramentos que você nem soube, mas houve a mão, a ação miraculosa de Deus. É aquele acidente, é aquela provisão imediata de Deus. Nosso Deus livre, irmãos. Nosso Deus nos guarda, nosso Deus nos protege. Versículo 4 vai dizer que Ele não somente perdoa, não somente sara as nossas enfermidades, mas é Ele quem livra a nossa vida da cova. Em outra tradução diz: nos livra da destruição, irmãos e irmãs. É Ele quem livra, irmãos. Está escrito que é Ele quem da cova redime a tua vida. A palavra redimir vem de pagar o preço. Nós só estamos aqui nesta noite porque o preço já foi pago lá naquela cruz do Calvário. Olha para cá, você estava caminhando passos largos ao abismo, à condenação vindoura, ao juízo, à condenação. Mas nós estamos aqui nessa noite porque o sangue do justo foi derramado. O preço foi pago, Ele redimiu a nossa alma, nos livrou da morte eterna e da condenação, igreja. Nós estávamos caminhando rumo à perdição eterna, mas o preço foi pago, o sangue foi derramado, irmãos, e nós temos livre acesso a essa vida vitoriosa, na presença do nosso Deus e Cristo. Salmo 124 diz: bendito seja o Senhor, aleluia. Bendito seja o Senhor, igreja, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma, igreja, escapou como pássaro do laço do passarinheiro.
o laço quebrou-se e nós escapamos. Ao nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra, igreja. Como não bem dizer a Deus? E aí às vezes está eu e você num culto como este. Alguns conseguem levantar as mãos, adorar a Deus. Alguns conseguem até lacrimejar, sentir o gozo na alma, alegria lá no íntimo, irmãos. E há outros que não conseguem, irmãos, deslumbrar acerca de quão grande é os benefícios de Deus para com a nossa alma. Irmãos, isso é triste. A forma com que nós adoramos a Deus reflete muito como nós recordamos acerca do que Deus fez. Deus fez, igreja. Efésios capítulo 1, versículo 3, já está escrito que Ele já nos abençoou. Seja um abençoado, irmão. Seja um abençoado, irmão. Você já tem a bênção de Deus para com a sua vida. Então eu não posso me contentar em me apresentar diante deste Deus com os lábios cerrados, com o coração fechado. Não posso, irmãos. Por isso que Davi está dizendo: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça. Meus irmãos, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Nenhum só dos benefícios do Senhor. Se você praticar essa palavra, o seu culto muda. Se você começar a partir de hoje a praticar essa palavra, seu momento devocional muda. Sua vida espiritual muda. A forma com que você adora a Deus muda, meu irmão. Jesus disse que a quem muito é perdoado, muito ama. Será que nós perdemos essa concepção do que Jesus fez por nós, irmãos? Que culto nós prestamos ao nosso Deus? Deus não precisa de você. Deus não precisa de ninguém aqui, irmãos. Somos nós que precisamos e dependemos de Deus. Esse último suspiro que você deu aí nessa noite foi por causa dEle. Só por causa dEle. Bendize a minha alma ao Senhor. Não te esqueça, reluta sua alma nesta noite, igreja. Não permita que a apatia, a frieza deste mundo, este mundo segue acerca das grandezas de Deus para com a sua vida. Ó minha alma, você precisa não esquecer daquilo que Deus fez. Aqui, lembra onde você estava? Como que era a sua vida antes de ter tido esse encontro com o Senhor? E ver misericórdia, que se não fosse isso, você estava debaixo dessa terra, sendo consumido pelos bichos. Como não adorar esse Deus, irmãos? Como não intensificar a minha vida, dedicar os restos dos meus anos vivendo, bendizendo a este Deus, falando bem deste Deus, das coisas que Ele tem feito a mim, irmãos? Como não extravasar minha adoração com intensidade a esse Deus, irmãos? É Ele quem redime a tua vida da cova. Havia uma cova preparada para você. Havia um abismo te aguardando lá na reta final da sua vida.
e você estava caminhando para lá, irmãos, mas aí vem Jesus, Ele vem e paga o preço, Ele derrama o seu sangue, dizendo: olha, a dívida está cancelada, até telestai, está consumado. A enfermidade que o pecado ocasionava sobre a sua vida, irmãos, foi cancelado lá na cruz do Calvário. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Bendito seja o Senhor que quebrou o laço do passarinheiro, um arapuca armado, irmãos. Nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Quarto benefício: graça, misericórdia. Misericórdia e graça. Quarto benefício, irmãos: favor de Deus para com cada um de nós. O salmista diz que é Ele, aleluia, é Ele quem coroa de graça e misericórdia. Há uma coroa de graça, de misericórdia sobre a sua cabeça aqui nesta noite. Ele sofreu, foi colocado sobre ele uma coroa de espinho, mas sobre nós, coroa de graça, irmão Geraldo, coroa de misericórdia. Ele faz uso aqui de uma coroa. Coroa, nós sabemos que é destinado a reis e rainhas, a príncipes e princesas, para os vencedores em alguma competição. Mas Ele vem e te coroa de graça. Ele vem e te coroa de misericórdia. Qual é a diferença da coroa de graça e misericórdia? Qual é a diferença da graça e da misericórdia? A graça é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. A misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Nós merecemos o juízo de Deus, nós merecemos o castigo, a condenação de Deus. Mas aí vem Davi dizendo: não, a graça, a misericórdia. E ele está dizendo que Ele coroou as nossas vidas, igreja. Nós que pesava sobre nós uma sentença de condenação, agora repouso, favor de Deus, favor imerecido de Deus. Por que não louvar a Deus, irmãos? É isso que eu estou perguntando aqui nesta noite. Como não viver uma vida para Deus? Como não andar com Deus? Como, irmãos? Como não viver uma vida dedicada a esse Deus? Se Ele tem nos cercado com seu favor, com a sua graça, seu amor, sua misericórdia, sua bondade. Está escrito que onde abundou o pecado, superabundou graça. Jeremias vai dizer que é por causa das misericórdias, só por causa das misericórdias, criatura. Só por causa das misericórdias que nós estamos aqui nesta noite. Não é porque você é bonitinho ou bonitinha, não, irmão. Deus olhou para você e viu algo bom, não, irmãos. Por causa da misericórdia. Você só está respirando aqui, olha para cá. Por causa da misericórdia. E essas misericórdias, quando você acordar pela manhã, vão ser renovadas.
renovada, renovada, renovada. Você não merece, mas a graça vai estar lá amanhã. Você não merece, mas a misericórdia vai encontrar com você ao abrir os seus olhos amanhã. Graça, misericórdia vai te acompanhar durante o dia de amanhã, durante a semana, durante os últimos dias que lhe restam da sua vida. Misericórdia, igreja. No mesmo salmo, Davi ele diz: o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados. Imagina isso, irmãos. Se Deus levar em consideração a nossa vida pecaminosa, mas Ele não nos trata segundo os nossos pecados, e nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim grande é a sua misericórdia para os que temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, e sabe que nós somos pó, irmãos, e sabe que nós somos pó. Às vezes eu pergunto: meu Deus, que grande amor é este para com as nossas vidas? O que o Senhor achou em nós para nos amar tanto assim? Louvado seja Deus. Em quinto e último, eu encerro. Quinto benefício de andar com Deus, irmãos, no versículo 5, ele vai dizer que é Deus quem nos farta de bens. É Deus quem nos farta de bens. É Deus quem abençoa. Não é na sua força, não é no seu braço, não é no seu intelecto, mas é Deus que abençoa. Se você chegou em algum lugar, é Deus. Se você adquiriu alguma coisa, é Deus. Se você comprou algo, conquistou algum, é Deus, irmãos. É Ele quem farta de bens. E Ele vai dizer também que é Ele quem renova as suas forças. O quinto benefício é renovação espiritual contínua, igreja. Esse é o último benefício citado aqui no versículo 5. Ele renova as nossas forças. O nosso Deus, preste atenção, é a fonte de toda vitalidade. Irmãos, quantos jovens com a alma velha. Estava comentando com a irmã Ni terça-feira, né, irmã Ni? Quantos jovens com a alma velha. E quantos velhos, entre aspas, com a alma nova, igreja. E o salmista está dizendo: é Deus quem renova. Está escrito que Ele faz nova todas as coisas. E aqui para nós, irmãos, você está precisando de um renovo. Está precisando de uma renovação espiritual. Costumo repetir essa expressão: você já foi mais crente do que tem sido hoje. Você já leu a Bíblia mais do que tem se lido hoje. Você já orou mais do que tem se orado hoje. Você já congregou mais do que tem se congregado hoje. Isso é a prova de que você está precisando de uma renovação espiritual.
e Deus renova.